eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, ó, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Eu tinha um grupo de teatro e ensaiava em casa, tanto que eles foram me buscar na minha casa, que era lá no Morumbi, em São Paulo. Então a gente ensaiava lá e a gente denunciava as torturas que a ditadura fazia e as mortes, que a ditadura matou muitas pessoas de esquerda, né? Então é o fascismo que estava no Brasil aqui, então eu era contra isso, como sou contra o fascismo. Você viveu isso? Que loucura, cara. Eu vivi, e eu fazia teatro nas ruas de São Paulo e na USP, na Universidade de São Paulo, em várias faculdades, a gente ia para denunciar as torturas. E a gente pesquisava e via no... Então a gente fazia uma peça de teatro falando disso. Aí caiu o meu grupo de teatro, caiu nas mãos da ditadura. Aí eles falaram de mim, então foram me buscar em casa. Que isso, bicho? Eu não estava, minha mãe que falou, porque era um camburão que foi em casa perguntando de mim. Minha mãe que falou, sem saber de nada, falou, não, a Cláudia tá lá na escola. Que escola? Essa escola tal vocacional que eu falei, que eu estudei. Eu voltei lá com 20 anos de idade para dar aula de teatro. Tinha um teatro na escola. Então eu já estava dando aula de teatro lá, porque sou bacharel de teatro, tenho pós-graduação. Aí eu estava dando, e eles foram me buscar. Aí eu vi que eram eles falaram, você vai com a gente? Eu falei, tá. Aí fui, aí loucura, pronto. Aí me puseram, já foram me pisoteando no capuz, carro. é isso? Me puseram. Era assim truculento mesmo? Né? Não, você não tem noção, Rabir, você não tem noção. Eles me puseram e já começaram a me pisotear no carro. Caramba, e já me jogaram pra cela, gente. Eu fiquei numa cela mesmo, com as grades, e era uma cela que a gente fazia tudo lá, as necessidades lá, era frio, já estava frio em São Paulo. São Paulo, né? Estava frio naquela cela. Aí eles puseram no pau de arara, puseram... Pau de arara? Isso? Pau de arara. Por causa de uma peça de teatro que vocês faziam? Porque eu era subversivo. Você estava indo contra Eu estava contra o regime militar. Aí você vai dizer, não vou falar de ninguém, não vou. Aí, e choques, e me deixavam calar, porque eles tinham três... Isso, cara. Me torturavam muito um dia, no outro dia faziam
queriam que eu falasse, eu não falava nada. E no outro dia vinha um militar, ah, não, coitado de você, não sei o que. E outro, no outro dia, vinham de novo. Me torturavam muito, me torturavam mais ou menos, e vinha o cara me consolar. Então era assim, tá. E eu via meus amigos na minha frente sendo, nossa... Que loucura, cara. Não Isso aí quero. é um filme, né? Isso Que aí imagem. Você ainda conhece? Chegaram a abusar de você sexualmente, alguma coisa assim? Existiu isso? Eu não quero nem falar isso. Eu era moça, não é? Era bonitinha, como todas. E eles me chamavam de Miss Brasil. Lá tinha um sujeito que era um tarado, que não podia me ver. Quando ele me via, ele fazia assim. O nome dele era Tralli, o sobrenome, chamava de Tralli. E aí, eu tinha que tirar roupa. Então era sempre a mesma história, nem faziam pergunta. Certo? Então, esse abuso, essa coisa horrível da tortura, não dá para imaginar, não dá para imaginar. Eu sei que foi comigo, mas foi com os outros também e continua sendo, né? Aí no Brasil, com os pobres, com os presos. Eu tinha leite. E o leite, ele dizia que atrapalhava o desejo dele, né? Então, mandou me dar uma injeção para cortar o leite. Quer dizer, diante de uma mulher com leite no peito, era tão, como é que eu vou dizer, era tão psicopata, que era mais fácil tirar aquele leite e continuar tarado, né? Continuar louco, como ele era. E os outros também. Tem o tal de Nelsinho também. E era tudo inho. Nelsinho, Rubinho, Luizinho, Toninho, era tudo inho. Fininho, tudo inho. Todos no diminutivo, porque eles são menores. Eram menores. Eles sabiam que eram menores, se chamavam no diminutivo. Não é? Só pode ser isso. E foi um horror. Foi uma coisa... Não dá para contar, não dá. E antes eu fiquei com uma moça chamada... Aí já me passaram para a cela 1, lá do fundão, com uma moça chamada Vera Lúcia Nicoletti. Ela é de São José do Rio Preto. Ela e o marido foram presos, foram torturados quase até a morte. E teve um dia que trouxeram ela desmaiada, jogaram ela assim, era uma cama, um colchão de palha com uma cama de concreto, assim. Jogaram a Vera lá toda torta e eu pensei que ela tinha morrido. E eu comecei a gritar para os meninos. Ela morreu porque eu não conseguia animar ela de jeito nenhum. A gente, quando alguém chegava da tortura, você animava, fazia massagem, ajudava. E ela estava desmaiada. Aí eles vieram buscar ela, assim levaram no colo e foram embora. E eu perguntei para um daqueles guardas que ficavam ali, não sei se era do exército. Falei, onde é que levaram a Vera? Eu só sabia Vera, o nome dela, não sabia nada dela. Ela era mais moça que eu um pouco, eu tinha 23. Cadê a Vera? Cadê a Vera? Aí ele falou assim, levaram ela lá para uma sala dos investigadores, onde tem os beliches, ela está lá. Claro que eu não acreditei. Nunca mais vi a Vera.